Irmãos, no capítulo 9, no verso 2, no mesmo Eclesiastes, se os irmãos for lá na palavra lá, está pertinho aí, né? A Bíblia vai dizer que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, né? Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Irmãos, eu comecei a ler esse livro Eclesiastes, eu digo, Jesus, ainda bem que eu já me converti, né? Porque quando a gente vem para a igreja, quando a gente abre o nosso coração, é porque a gente quer que Deus mude a situação, que a gente já não suporta mais, né? Mas quando você vai começando a ler, irmãos, a palavra do Senhor, você vai ver que ainda tem mais obstáculos a você enfrentar, você tem que passar para você conseguir o seu objetivo dentro da palavra do Senhor, né? Você já não chega na igreja, você já não abre a palavra do Senhor, e muitas das vezes você já não encontra de fato a solução para o seu problema, né? Muitas das vezes você já quer que aconteça, que Deus já resolva o seu problema, mas nós vamos entender dentro da palavra do Senhor que é um processo, né? Há diversas situações que Deus ele permite nós enfrentarmos, passarmos, para que nós possamos alcançar a bênção, né? Alcançar a vitória. Eu comecei a me perguntar, Senhor, mas por que, Jesus? Então qual é a razão de a gente servir a Deus? Qual é a diferença entre servir a Deus e não servir, né? Porque a sua palavra está dizendo que o que sucede ao justo sucede ao ímpio, né, irmãos? E quantas vezes a gente de fato nos perde, já contemplando, nós contemplamos, muitas das vezes a gente vem para o culto, você passa num bar aí, as pessoas começam a mangar de você, né? Olha para onde vai o besta, né? Todo dia o crente, olha o crente que vai, a paz do Senhor, irmão, debochando, né? E você vê aquela pessoa ali tudo afoita, né? Se alegrando, tem dinheiro para fazer farra, parece aparentemente a família está tudo bem, né? Eu digo, mas Jesus, qual é a diferença de servir a Deus, né? Que a gente está todo dia na igreja, a gente está ali, né, situando a palavra do Senhor, fazendo o nosso melhor. E às vezes você vai analisar a sua situação e a do ímpio. A do ímpio, aparentemente, ele tem uma vida mais tranquila, né? Ele tem uma vida mais suave. Eu digo, Jesus, me dê graça, Senhor, eu preciso entender a sua palavra. E mais para frente, irmãos, se você for ler, irmãos, louvar seja o nome do Senhor, né? Os evangelhos do Senhor, né? Se você for ler o evangelho, lá em Mateus capítulo 10, né, em diante, a Bíblia vai dizer que por causa do meu nome, muitos, né, vos entregarão a tribunais, vos açoitarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome, né? Então o evangelho que aparentemente muitos pregam que de fato Jesus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, mas a princípio, quando Jesus chamou os discípulos, vos, né, serão entregues a tribunais, vos açoitarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Você já imaginou, irmãos? Você seria um Deus aonde o mundo vai lhe odiar? E de fato odeia, irmãos. Se você estiver conversando ali e perceber que você é crente, se você tocar no evangelho, você já é excluído. As pessoas não têm muito assunto com você. Você está entendendo? Eu digo, mas Senhor, então qual é a diferença, Jesus? Né? Qual é a diferença de servir ao Senhor? Qual é a diferença? E a Bíblia ainda vai dizer, irmãos, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 10, né? Se os irmãos for lá, louvar seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Louvar seja o nome do Senhor. Não há outro Jesus. No verso 10, vamos ler a Bíblia um pouquinho, irmãos, né? Irmãos, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo.
nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos bofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo. Meu irmão, aí você pega o evangelho que está pregado hoje, né, irmãos? Venha para cá que você vai receber uma bênção, que você vai receber uma casa, Deus vai lhe dar um carro novo, né? Aonde o evangelho é totalmente ao contrário, né? A Bíblia nos revela que homens de Deus, ao tomarem posse da palavra do Senhor, eles também foram acarretados de situações que é necessário eles passar para poder tomar posse da vida eterna. Aleluia, é verdade, Pai. Eu digo, Jesus, eu fico dialogando com o Senhor, né? A gente vai tirando a conclusão, porque é tão difícil a gente servir a Deus, né, meu filho? Eu mesmo, irmão, tem dias que eu não me conheço. Não adianta dizer para você se eu sou forte, porque eu não sou, né? Tem dias que eu digo, Jesus, hoje eu estou forte, hoje pode vir o que vier, eu estou forte, mas não é, irmãos. Quando vem a dificuldade, quando vem a luta, você se sente tão pequeno, né? Você se sente tão incapaz. É por isso que o próprio Eclesiastes ele diz, é melhor você estar em uma sentinela, né? Do que eu estar onde há festas, banquetes, porque lá você vai ver quem é você, né? Quando você vê que você é nada diante da situação onde nós muitas das vezes passamos, irmãos, né? E você vai ver, irmãos, que nós passamos por enfermidades, né? Nós passamos por necessidade, né? Somos caluniados muitas das vezes, somos injustiçados por amor ao Evangelho do Senhor, né? Por causa do nome do Senhor. Irmãos, mas o que me chamou a atenção, irmãos, né? No mesmo livro de Eclesiastes, que o escritor ele conclui dizendo, no último versículo, né? Ele conclui no capítulo 12, verso 3, né? Aleluia. Capítulo 12, meu irmão. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Amém. Porque 13, viu, irmãos? Capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas e sejam más. Né? O mesmo escritor que ele fala que o que sucede ao homem ímpio é o justo, ele fala: de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus. Aleluia. Irmãos, por que é que ele diz isso? Porque ainda que o homem diga não crê em Deus, né? Ainda que ele não queira se expor ao Evangelho do Senhor, ele permanece sendo Deus, né? Por mais que o homem esteja passando por uma situação que ele já não tem mais esperança, que ele já usou todas as suas forças, já gastou tudo que ele tinha, né? Tem pessoas que ela se joga em todas as situações, né? Uma pessoa que ela abre mão muitas vezes de crer em deuses falsos, né? Ela abre mão da sua convicção em Deus para botar fé, depositar sua fé em Deus ilusório, entendeu? Então essas pessoas elas são capazes de muitas das vezes fazer qualquer coisa, irmãos, para alcançar aquele objetivo, entendeu? Ela não mede esforços, né? Então quando ele fala teme a Deus, por mais que a situação pareça invertível, por mais que a situação diga que você olhe para você e diga
não vejo como eu servi esse Deus, né? Não vejo como eu hoje estar louvando ao Senhor, porque a minha situação não permite eu louvar o Senhor. Né? Ele resume esse contexto todo dizendo, assuma aí, teme a Deus. Teme a Deus. Por que, irmãos? Por que teme a Deus? Aleluia. Eclesiastes, capítulo 9, verso 4, irmãos. Capítulo 9, vamos lá. Aleluia. Capítulo 9, verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Para os que estão vivos ainda há esperança. Por quê, irmãos? Porque muitos já morreram nesse ditado, né? Não, irmãos, a vida é só uma, né? Quem sabe será que Deus vai fazer, né? Eu vou aproveitar hoje. Eu tenho que tomar uma decisão agora, né? E muitos partiram, irmãos, sem contemplar o poder de Deus, sem ver o agir do Senhor, né? Sem ver o trabalhar do Senhor, sem sentir o poder do Senhor. Muitas pessoas já não têm mais a memória, já no esquecimento, irmãos. Mas o pregador diz: a esperança para os vivos. Né? Por quê? Porque eu tenho a consciência de que não é necessário eu me expor, né, o meu coração à incredulidade, irmãos, né? Porque eu sei que é o Deus que Ele vive e reina, né? É o Deus que vive e reina, aleluia, e trabalha para aqueles que Ele esperam, né? Aí, irmãos, aleluia, Deus é fiel. Como diz para os irmãos, no capítulo 9, verso 8, em todo tempo, no mesmo 9, 8, diz: em todo tempo seja alvo as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Olha, em todo tempo seja alvo as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, a sorte parece ser a mesma para todos, mas para aqueles que têm o óleo da esperança, né? O óleo da fé, o óleo da unção de Deus, aleluia, o óleo que nos traz anseio, esse desejo de estar na casa do Senhor, né? Hoje você pode estar na sua casa, nós podemos estar no churrasco, né? Mas quando você fica em casa, bate aquele vazio, que você sabe que você não está no lugar certo. Porque, irmão, há o óleo sobre a sua vida, a unção e o poder, a graça e o favor do Senhor. Ainda que você esteja na situação que muitos digam que não tem mais jeito, que o seu coração esteja dizendo que não tem mais jeito, no seu coração há uma esperança viva. Aleluia. O seu coração sabe que o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? Para velar, para cumprir a sua palavra sobre a minha e a sua vida. Irmãos, salmista Davi, ele fala, né? Quando ele pecou: Senhor, não tire de mim a sua presença, não retire de mim a sua presença. Olha, irmãos, é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Como é que pode Deus perdoar um homem que fez tal ato? Mas você imagina, irmãos, que um homem que tinha um reinado, ele tinha riquezas, ele poderia dizer: Senhor, não tire de mim meu reino, né? Não tire minha família, não tire minha posição social, né? O meu reinado. Eu lhe disse: Senhor, não me tire a sua presença, não me tire a sua presença. Irmãos, você pode perder tudo nesta vida, né? Nós podemos perder tudo. Agora, se você perder a presença do Senhor, aí é foda.
irmãos, dá aquela vontade de a gente parar, voltar atrás, né? Eu digo isso por mim mesmo, que muitas das vezes a gente passa por lutas e situações que eu digo, Jesus, eu vou parar por aqui. Mas há uma coisa, irmãos, que Deus Ele colocou no nosso coração, que nem para parar mais nos presta. Entendeu? Nem para voltar. É verdade. Eu estava dizendo, Jesus, se eu já tivesse desistido, né? Eu estava então na igreja saiu. Muitas pessoas falam, eu vou fazer um teste na igreja e sai. Eu digo, se eu já tivesse desistido, estava mais fácil. Mas aqui, até onde eu cheguei, irmão, não tem como voltar mais. Porque o que o Senhor Ele já fez, o que o Senhor eu já contemplei o Senhor fazer na minha vida. Né? Por mais que as lutas venham, as situações venham, não tem como olhar para trás e dizer, Jesus, eu não quero mais. Né? Não tem como, Senhor. Só se não colocasse dentro de uma coisa assim, e fechasse a porta e jogasse a chave no mar. Né? Porque o homem sem a presença de Deus, irmãos, é como diz o hino, né? É uma folha seca. Vai para onde vem. Irmãos, como é difícil, irmão, você viver nesse mundo sem a presença do Senhor. Nós estamos caminhando para um tempo, irmãos, que é como diz a palavra do Senhor: se o seu olho te faz pecar, ou te impede de você alcançar o reino de Deus, é melhor você cortar ele, tirar seu olho, a sua perna. Olha, o como o céu é incomparável, né? Jesus disse: se o seu olho te faz pecar, impedir você de ter a presença, corte ele. Jesus falou isso, irmãos. Entendeu? E às vezes a gente não quer tirar algo, irmãos, que simplesmente é uma atitude sua. É um gesto seu. E Jesus disse: corte. É para cortar. Então o reino dos céus, irmãos, ele é incomparável a qualquer situação, diversidade que nós estejamos passando, irmãos. É porque a carne, irmãos, é uma luta tremenda, né? É como diz a palavra do Senhor, quer prevalecer sobre a vontade do Espírito Santo, né? E nós sentimos, irmãos, que todo momento que nós estamos vulneráveis ao pecado, nós nos sentimos tão distantes do Senhor, que parece que a luta ela é tão grande, irmãos, em nossas vidas, que parece que não vai ter mais fim, né? Que você está passando uma coisa que misericórdia, quando estamos dispersos, distantes de Deus, longe do Senhor. Porque quando você está diante dele, não tem gigante, irmãos, não tem mar vermelho, não tem tempestade, não tem enfermidade, não tem doença, que você declara em nome de Jesus: eu repreendo e ponto. Né? Eu tomo posse e ponto. Então, irmãos, ela é indispensável em nossas vidas. Por isso que Satanás ele anda furioso com as nossas vidas, porque ele sabe que nossas vidas é preciosa diante do Senhor. Né? Você não sabe, irmãos, o valor que tem uma alma santa e pura diante dos olhos de Deus. Entendeu? Uma alma que é capaz de abrir seu coração e declarar ao Senhor louvores em meio às tempestades, em meio às diversidades. Louvar o nome do Senhor. Você não sabe o valor que tem uma alma dessa. Né? Ainda que a sorte pareça que é a mesma para todos. Né? Mas a Bíblia diz que Deus ele veio provar Jó. Né? Jó não passou aquele processo por um acaso. A Bíblia diz que vou resolver. Deus fala assim: vou provar Jó hoje. Entendeu? Então toda a nossa situação, todo o processo que nós passamos, irmãos, é uma prova, é um processo. Pode durar um dia, pode durar uma noite, como diz a palavra do Senhor, né? Pode durar 2, 5 anos, mas o Senhor está dizendo: quando passar esta prova, a vitória é certa. Né? Quando você passar essa tempestade, você vai contemplar, você vai sorrir outra vez. Aleluia. Eu creio. Mas, irmãos, quando você olha para você, irmãos, você se sente tão fraco, né? Você se sente tão fraco, irmãos.
Você tem aleluia. um Deus tão grande, né? Jesus é santo, aleluia. Aleluia, você tem um Deus tão grande, Essa noite Ele está conosco, papai. que às vezes você fala assim, Jesus, Grande de tudo. abre a mão de mim, A né? luta é grande, Né, Senhor. irmãos? Às vezes você diz assim, Jesus, É a tua presença eu que sou vai tirar. incapaz, Jesus, de servir ao Senhor, É de honrar o Senhor, verdade, Deus. diante da nossa fragilidade, irmãos. Mas Jesus é Porque somos maravilhoso. seres humanos, né? A gente se sente tão Jesus é pequeno. santo, Jesus, aleluia. Mas, irmãos, quando o Senhor chamou, aleluia, É poderoso, aleluia. aleluia, Jeremias, aleluia, no capítulo 1, irmãos, verso 6, Aleluia. que eu já não achei mais. Deus é poderoso, aleluia. Deus é santo. E a tua presença, Jesus, nessa noite, Louvado seja o Senhor. que nos fortalece. Jeremias, irmãos, no capítulo 6, Aleluia, Deus. vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Aleluia. Disse-lhe, então disse-lhes o Senhor: Ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo com a criança. Olha, quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou que ele passava de uma criança. Eu não sei falar, Senhor. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque todos aqui, irmãos, Aleluia, Deus. no versículo 5 diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, Aleluia. eu te conheci, e Amém. antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Não diga, Jeremias, Capacita. não digas, não passo de uma criança, porque todos as que eu te enviar irás, Amém. e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, Jesus. Olha, irmãos, Aleluia. a forma que Jeremias se colocou diante do Senhor: não passo de uma criança, né? E às vezes, irmão, nós nos sentimos assim, como uma criança diante do Senhor, né? Mas quando o Senhor ele contempla o nosso coração, e Ele vê um coração ainda que pequeno, mas um coração disposto a ouvir a voz do Senhor, né? A obedecer a voz do Senhor, ainda que nós somos, as forças ainda estejam pequenas, Deus ele é capaz de mover as montanhas, mover os céus, né? Ele é capaz de abrir as barreiras para em favor do pequenino seu, né? Aleluia. Porque Isaías 49 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se de um filho que a amamenta, né? De sorte que ela não se compadeça do filho de seu ventre, né? Como posso eu, Senhor, esquecer de ti, né? O Senhor ele nunca esquece, irmãos, nem um segundo sequer de você. Nunca esqueceu, né? Porque se ele tivesse esquecido de você, você não estaria aqui hoje, né? Quantas vezes você disse que amanhã não estaria mais aqui, que você não conseguiria chegar, que o Senhor havia esquecido você, e olha onde você está, né? Bonita, agradável, elegante, né? Com a barriguinha cheia, confortável, servindo ao Senhor. Como é esse Deus? Nunca se ouviu, Deus, né? Um Deus como o nosso Deus. Isso aí no Coríntios, como eu falei.